A onda de calor que se estende há semanas no Rio Grande do Sul não é o único problema dos gaúchos. Eles vêm enfrentando uma estiagem extremamente severa. Mais de 60 cidades já decretaram situação de emergência pela falta de chuvas. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. É incrível lembrar que há coisa de um ano estava tudo alagado e agora temos essa estiagem extremamente agressiva, Marco. Boa noite. Márcio. Boa noite para você que acompanha a gente também. Que contraste, né? Num ano, muita chuva, no outro ano, pouquíssima chuva, em questão assim de alguns meses de diferença, né? As chuvas andam escassas no Rio Grande do Sul desde o fim do ano passado. E o cenário é bem preocupante porque isso já afeta a disponibilidade de água em várias regiões. E a agricultura também vem acumulando perdas. Só para a gente ter noção da gravidade dessa falta de chuva, vamos dar uma olhada aqui nessa tela que a gente traz, porque olha só, essa primeira barra indica justamente a questão da média histórica de chuvas para o mês de janeiro. E essa segunda barra indica quanto realmente choveu ao longo do mês. Em Porto Alegre, por exemplo, deveria ter chovido cerca de 121 milímetros no mês passado, só que foi registrado apenas 86 milímetros. Situação ainda mais difícil nessas outras cidades, Quaraí, Bagé, Santa Maria e também Erechim. Chuvas que vieram muito abaixo do esperado. E além dessas cidades, uma que vem sofrendo muito com a seca e também com a onda de calor é a Uruguaiana, que fica na fronteira oeste entre a Argentina e o Uruguai. A paisagem é de uma vegetação completamente seca sobre os pampas. Uma chuva forte e consistente não cai há meses. O calor beirando os 40 graus não dá trégua. Nas comunidades do interior, água só com caminhão-pipa. A pouca chuva que cai, e quando cai, não é suficiente para melhorar os níveis dos rios. Quem depende dessa ajuda sabe que qualquer litro a mais faz a diferença. Vemos carregando de garrafa, PET, trazendo para sobreviver, que o caminhão-pipa dura pouco tempo, não dura muito tempo. E é assim que a gente vai levando a vida. Problema também para quem planta e cria animais. A estiagem vem castigando tudo. Plantei umas abóbora ali, mas só Deus para salvar, porque com a água assim não dá, né? A seca que vem sendo potencializada pelos dias quentes já afeta a produção agrícola do estado. As perdas na produção de milho e soja podem ultrapassar os 50%. Apesar de termos tido chuva agora nos últimos dias, mas elas são irregulares e para muitas propriedades ela já veio tarde, né? Os prejuízos já se deram. O plantio mais cedo da soja já teve prejuízos já consolidados, né? A planta não desenvolveu. E os efeitos vão além. Campos inteiros de vegetação seca se tornam combustível para as queimadas. Vários focos de incêndio, principalmente na nossa área rural. Em torno de 80 pontos de incêndio já ocorreram no município. É situação completamente triste, né? Vamos dar uma olhada, então, no panorama geral da estiada no Rio Grande do Sul nesse momento. Veja, até agora, então, 64 cidades já decretaram situação de emergência. E são justamente essas cidades aqui, ó, que estão no azul um pouco mais claro aqui no mapa. É também uma região que vem sendo afetada fortemente pela onda de calor, pelas altas temperaturas há semanas. Aí outro grande problema também, cerca de 32% dos rios estão com níveis abaixo da média. Alguns, inclusive, em situação extremamente crítica, como o Rio Gravataí, que abastece cidades da Grande Porto Alegre. Só a captação para consumo humana está sendo permitida. Márcio, e isso tudo acaba sendo um dos efeitos do Laninha, que na região sul acaba trazendo seca, na região norte acaba trazendo chuvas muito volumosas. E mesmo com Laninha, tem previsão de chuva? Tem previsão de chuva sim, e essa, Márcio, é uma boa notícia. Essa chuva deve se espalhar um pouquinho mais na semana que vem, mas nesse fim de semana que a gente vai ver ainda é muito calor e aquela temperatura extremamente quente e seco. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa aqui, porque veja, o Rio Grande do Sul, você vê aqui, ó, tá em amarelo aqui no nosso mapa. Aqui isso indica então que o sábado vai ser de muito sol
E atenção também, porque a umidade relativa do ar fica muito baixa, podendo trazer riscos para a saúde. Agora, desde Santa Catarina, grande parte do centro-oeste, o sudeste, até boa parte aqui do nordeste também, o dia deve ser bom, mas com chance de chuvas isoladas, aquelas pancadas típicas de verão. A chuva aperta mesmo mais no norte do Brasil, onde a gente vê aqui em verde um pouco mais escuro no mapa. E vão ser volumes até bem consideráveis nessas capitais que a gente vê aqui. São Luís, Manaus, Belém e também Macapá. O IMET, inclusive, emitiu um alerta para volumes até mais elevados em cidades que ficam ali na região, podendo provocar alagamentos. E as temperaturas amanhã vão dos 29 de máxima até os 32 graus também. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o calor vai predominar. Algumas pancadas de chuva estão sendo previstas, algumas pancadas assim mais isoladas podem cair no fim do dia e as temperaturas vão dos 19 aos 29 graus em São Paulo. No Rio de Janeiro, a máxima cai um pouquinho, porque estava fazendo 39 graus até hoje, né? Então amanhã deve chegar aqui aos 36 graus, isso porque o céu volta a ter muitas nuvens. Vamos ver como é que ficam outras capitais nesse sábado. Curitiba tem máxima prevista amanhã de 25 graus e também chance de uma chuva um pouco mais generalizada. Belo Horizonte e Brasília devem ir amanhã aos 29 graus, com pancadas isoladas ao fim do dia. No Recife, as chuvas dessa semana elas começam a diminuir, o tempo começa a se firmar e a temperatura deve ir aos 31 graus. Já Cuiabá esquenta bastante, podendo ir aos 35 e também com chance de chuva. E aí, só para a gente finalizar então, a gente tem aqui um panorama do que está por vir nesses próximos dias. Veja, o Rio Grande do Sul vai continuar enfrentando essa onda de calor pelo menos até o dia 10 ainda na segunda-feira. Rio de Janeiro deve ter um leve refresco aí nesses próximos dias. Já a região norte continua com muita chuva, volumes bastante elevados. E ao longo dessa próxima semana, vamos ver então a volta das chuvas um pouco mais generalizadas no sul, no sudeste e no centro-oeste. Então, Márcio, quem está nessas regiões aí, aproveita esse fim de semana com calor, com um tempo um pouco mais firme, porque fim de semana que vem eu não garanto nada, tá? Agora, achei uma graça esse seu resumo aí. Leve refresco para o Rio de Janeiro. De 39 para 36. É a mesma coisa. É o mesmo inferno. E continua muito quente, né? Continua muito quente. Mas, vai ter nuvens, então, de repente, refresca um pouquinho mais. Sombra, né? Sensação, aquela de calor, seja um pouquinho menos. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite, bom fim de semana. Valeu.